Estamos de volta em mais um episódio aqui do LeiteCast, o nosso podcast na 7ª edição da Copa Leite, aqui no município de Quixeramobim. E agora nós estamos recebendo nosso secretário de Agricultura do município de Quixeramobim, José Maria Pimenta. Zé Maria, boa noite, é um prazer receber aqui nessa grande festa que nós estamos realizando aqui no município de Quixeramobim. Boa noite, nós estamos presenciando a 7ª Copa Leite do município de Quixeramobim. Quando me perguntam o que é a Copa Leite, eu digo que a Copa Leite não é nada mais do que a passarela e a vitrine de exposição da pecuária de leite do município de Quixeramobim, encravado no coração do Ceará, no centro geográfico do Ceará, numa das regiões mais secas, mas mesmo assim, com toda essa diversidade do clima, nós somos o maior produtor de leite do estado do Ceará e um dos maiores do Nordeste. Zé Maria, a Secretaria de Agricultura, a Prefeitura de Quixeramobim, sendo uma das realizadoras deste grande evento, e assim, a minha percepção que eu tenho visto aqui durante esses 3 dias é que é uma programação local. Nós não temos grandes atrações musicais para fazer com que as pessoas estejam aqui, mas a programação, a parte cultural, feito com pessoas da terra local, mas uma grande movimentação de pessoas, de expositores, de produtores, e isso é um trabalho que a Secretaria tem feito de incentivar para que o nosso produtor ele continue a produzir com qualidade. Então, assim, parabenizar aqui o trabalho que a Secretaria tem feito, junto com toda a equipe técnica, fazendo com que o pequeno produtor ele tenha voz e tenha vez na produção. Para você ter uma ideia dos resultados do trabalho da Secretaria de Agricultura do Estado de Quixeramobim, essa semana passada foi divulgado o índice de percentual de inseminação das matrizes no estado do Ceará, apenas 2%. E aqui em Quixeramobim nós inseminamos 23%. Então, é uma diferença exorbitante em termos de tecnologia adotada pelo produtor de Quixeramobim quando você compara com a realidade do estado do Ceará. Outro detalhe, se você pegar a vacinação contra a brucelose, o estado praticamente não vacina nada. Quixeramobim vacina quase que totalmente as suas bezerras na idade certa contra essa doença que provoca aborto quando as matrizes entram na fase de concepção. Então, o Quixeramobim é um referencial em termos de adoção de tecnologia, se você comparar com o resto do estado do Ceará. Então, é algo muito diferente, né? Então, nós temos que ficar lisonjeados, porque hoje o patamar tecnológico do produtor de leite de Quixeramobim, sem sombra de dúvida, não fica a desejar com qualquer produtor de qualquer parte do Brasil. Olha, a Secretaria de Agricultura, o nosso forte é o leite, a bacia leiteira, mas nós temos ali, eu sempre tenho visto você visitando, e através até da sua rede social, mostrando todo o potencial que nós temos ali no Vale do Forquilha. Inclusive ali tem uma jovem que você até divulgou, visitou ela recentemente, né? Uma jovem com 18 anos, tendo uma produção incrível de frutas ali no Vale. Então, também isso aqui é importante, que a Secretaria também tem investido, tem dado apoio, todo o suporte técnico para que esses produtores de frutas que enviam para a Ceasa também tem uma condição de produzir com qualidade, né, Zé Maria? O Vale da Forquilha realmente é um vale que era conhecido como o Vale da Pobreza. Há 30, 40 anos atrás, quando tinha uma estiagem como essa, as primeiras pessoas que marchavam em direção à cidade para invadir era o pessoal da Forquilha, daquela região. Era o Vale da Pobreza, hoje é o Vale da Riqueza. Se você vai lá, entra em qualquer casa, no mínimo tem 2, 3 motos. E é raro a gente encontrar uma casa que não tenha moto e que não tenha também carro. Então hoje o padrão de vida, por conta dessa revolução que aconteceu no Vale da Forquilha, não só na fruticultura, mas sobretudo também na industrialização de produtos lácteos, né, do doce de leite, né, do doce de fruta. Então
houve uma verdadeira revolução. Se você me perguntar o que é revolução, é o que aconteceu lá no Vale da Forquilha nesses últimos 30 anos. Foi uma mudança radical. Você transformar uma região paupérrima, muito pobre, numa região que nós podemos dizer que hoje é uma região rica, né? Muito próspera. Muito próspera. Então, é algo espetacular. Isso a gente pega, Zé Maria, de pessoas, assim, de toda a faixa etária. Toda a faixa Desde etária. o jovem até a pessoa ali mais idosa, você vê todo mundo ali envolvido dentro desse processo de produção, de estar ali com a família, né? A sucessão familiar dentro do campo, ali no agro, na produção. Então tudo isso aqui é importante para que a gente tenha essa condição de permanecer e com produtos de qualidade. Isso aqui é bom dizer. Exatamente. Né? Tem todo o acompanhamento da secretaria, dos técnicos, orientando. E isso é importante para que as pessoas elas consigam produzir cada vez melhor e com mais qualidade, né? Exatamente. Você citou o caso da Luziane, uma menina jovem de 18 anos. Então aquilo, rapaz, quando eu converso com aquela moça, com aquela jovem, eu fico realmente emocionado, porque uma jovem de 18 anos ser uma grande produtora de mamão. 18 anos. Ser uma grande produtora de produtos de horticultura, né? Então aquilo é algo revolucionário. Uma jovem, né? Aquela menina, ela tem que sair lá daquele vale e dar aula para essa juventude de Xaramubim, porque no vale daquilo tem uma jovem de 18 anos, que eu posso dizer que é uma jovem rica, né? Veio lá de baixo, hoje é uma grande produtora de mamão, né? É uma grande produtora de frutas, tem sua moto zero, já vai comprar seu carro zero. Então isso é muito gratificante. É espetacular. É espetacular. Então, é o resultado, sabe de quê? Do desenvolvimento. O que é desenvolver? É fazer com que as pessoas saiam da pobreza e vivam dignamente como pessoas humanas, né? Como é o caso da Luziane. É uma jovem que eu até falei pro prefeito, tem que chamar essa menina para dar aula para essa juventude, porque ela é um exemplo, viu? É um exemplo que deve ser seguida por muitas jovens, e além de ser jovem, é mulher. Exatamente. É mulher. Então, é algo que eu me emociono toda vez que me encontro com ela, que dialogo com ela, e ela sabe se expressar e sabe fazer um convite à juventude de Quixeramobim para enveredar por esse caminho que ela está seguindo. Zé Maria, já pra gente caminhando aqui, pra gente encerrar, daqui a pouquinho vai ter a pesagem do queijo, né? Há uma expectativa muito grande, né, da gente bater mais uma vez o nosso recorde do maior queijo coalho do mundo. Essa é a prova da importância da gente juntar as instituições, de ter grandes parceiros, para que a gente possa... É a prova de que mesmo nesse semiárido muitas vezes tão difícil de se trabalhar, mas o nosso produtor ele consegue superar todos esses desafios, né, Zé? Olha, eu só queria abrir um parênteses e dizer que hoje à tarde aconteceu algo muito importante aqui na sétima Copa Leite. Nós distribuímos 15 bezerros de alta qualidade genética para os produtores aqui, que estavam presentes aqui. Então, pra você ter uma ideia, esses bezerros que foram distribuídos, nenhum deles é filho de mãe que dê menos de 40 litros de leite. Então, esses 15 bezerros, daqui a 2 anos, eles vão dar um resultado excepcional em termos de melhoramento genético para aqueles que foram sorteados. Porque, com certeza, eles vão cuidar muito bem, e daqui a 2 anos eles já estão em processo de cobertura e vão melhorar, fazer o melhoramento genético para aqueles que foram sorteados. Então, eu acho que foi o que houve de mais importante hoje aqui, foi essa distribuição de 15 bezerros que foram sorteados para os produtores aqui de Quixeramobim. E o mais importante é que nenhum foi comprado. Nós procuramos os melhores produtores em termos de genética aqui em Quixeramobim. Teve deles que doaram 4. Luiz Girão doou 4 bezerros de alta qualidade. O Glauco doou 2 bezerros, né?
O Everardo da Tijuca doou 2, né? E outros produtores, né? Cada um doou um bezerro. Então isso é um gesto fantástico, né? De parceria, né? De fortalecimento dessa bacia leiteira aqui na nossa... fortalecimento. O cara, além de doar, ele faz um gesto de querer que todo mundo melhore, né? A produtividade, melhore a produção. Então isso não é em todo canto que acontece. Isso acontece em Quixeramobim, porque nós somos um povo fraterno, né? Agora, só para encerrar, me antecedeu aqui o deputado. Até hoje na Assembleia não passou nenhum deputado que tenha aprovado 3 leis de sua autoria, como foram as minhas. Zé Maria Pimenta. Para poder beneficiar o produtor rural. Eu vou citar. A primeira foi a lei que isentou o queijo coalho de ICMS, foi de minha autoria. A segunda lei foi a lei das custas cartorais. Então, eu apresentei uma lei que quando o produtor fizer um financiamento no banco e for registrado no cartório, ele tem que ter 50% de desconto. E a terceira lei foi uma emenda que eu coloquei no Fundo de Combate à Pobreza para poder ter dinheiro para se comprar semente para distribuir para os produtores no começo do inverno. Para você ter uma ideia, quando eu era deputado, quando chegava na hora de comprar, não tinha orçamento para comprar semente. E aí eu entrei com essa emenda no Fundo de Combate à Pobreza para poder esse programa não sofrer solução de continuidade por conta de não ter orçamento. Então, até hoje Deixou esse legado. Deixei esse legado. E desafio, até hoje, qual foi o deputado que apresentou uma lei para beneficiar o produtor rural? Que até agora eu não vi nenhum. E eu sozinho, 2 anos que eu fui como deputado, apresentei 3 leis que foram aprovadas para beneficiar exclusivamente ao produtor rural. Aí você deixou esse legado quanto deputado para que beneficiasse centenas, milhares e milhares de produtores aqui no nosso Ceará. Tem muita coisa para ser feita. O que nós precisamos fazer é açude, pequenos, médios açudes. Olha, agora nessa Copa 30 aí, nós temos um trabalho aqui, porque Quixeramobim esse ano está completando 130 anos que mede chuva. Essa série histórica é a maior série histórica de precipitações pluviométricas do Brasil. E aí nós temos 2 técnicos PhD lá na nossa secretaria, e nós pedimos a ele, depois de cedermos todos esses dados, para que eles fizessem um modelo de projeção de inverno baseado nessa série histórica de 130 anos, né? E aí, nesse levantamento que nós fizemos, né, nós fizemos um levantamento de 50 anos antes que foram construídos os médios, pequenos e grandes açudes, e 50 anos depois que foram construídos os açudes. Sabe o que é que está verificando? É que depois que foi construído o Castanhão, depois que foi construído o Badamuiú, depois que foi construído o Oroz e milhares de açudes pequenos, as chuvas aqui aumentaram 13%. E aí vai muita gente para a Copa 30 dessa e dizer que o homem está fazendo intervenção só para prejudicar. São os palhaços. Por quê? Porque não tem cultura, não tem conhecimento, e nem tem projeto, nem tem estudo para mostrar que uma intervenção como essa que foi feita aqui no Ceará melhorou a distribuição de chuva, aumentou a distribuição, e antes nós tínhamos apenas 55 dias de chuva aqui no Quixeramobim. Hoje nós temos uma média de 60 dias. Então, fiz tudo para ir apresentar na COP30, mas infelizmente só era aprovado, sabe o quê? Coisas que fossem dizer lá que a mão do homem estava prejudicando o meio ambiente. Então, eles não aceitaram. Por quê? Porque, infelizmente, aquilo que é bonito, aquilo que é bom, às vezes é difícil de ser divulgado. Zé Maria, nós temos aqui, inclusive, até você já tinha partilhado com a gente em outras vezes, nós temos um técnico na Secretaria de Agricultura, que você disse que ele tem um estudo fantástico sobre os índices pluviométricos, né, das medições da chuva aqui no nosso... né? O Arnon, né? O Arnon é um rapaz que tem PhD, né? Esses dados, eu já tinha um trabalho feito sobre ele, entreguei meu trabalho para ele, mas como ele é um cara muito capacitado, é claro que ele usou a série histórica de 130 anos que nós estamos completando agora, usou meu trabalho e fez um trabalho magnífico.
E agora nós estamos fazendo um modelo de prognóstico de chuva baseado nesse trabalho somente para Quixeramobim. Para poder a gente fazer, você faz o prognóstico, vamos fazer o nosso, baseado nessa série histórica de 130 anos, que só quem tem aqui na América Latina é Quixeramobim e o Chile. Qualquer outro, nem São Paulo, que é o estado mais rico, não tem uma série histórica, porque só começou a medir chuva em 1900, quando foi criado o Instituto Agronômico de Campinas. Nós começamos em 1896. Estamos fazendo 130 anos esse ano. Então tá aí, nós conversamos com o secretário de Agricultura José Maria Pimenta, aqui na 7ª edição da Copa Leite. Se inscreva no nosso canal e continue com a gente, daqui a pouco nós voltamos. Um abraço.